muito bom dia. Deveria sobressair umas vozes. Às vezes somos muito envergonhados, realmente. Eu não estava a pensar falar nisso, embora já tenha até surgido em conversa. Nós às vezes não é só assim a responder bom dia, até a cantar sinto muito pouco as vozes, e não é por causa dos instrumentos estarem altos, porque hoje, por exemplo, se calhar houve vezes que esteve um bocadinho mais altos, hoje estava bastante suavezinho e mesmo assim eu não conseguia ouvir as vozes. Se calhar nós estamos um bocadinho envergonhados demais nestas alturas, mas não é este o tema. Já podemos ir abrindo em Marcos. Como sabem, vamos continuar em Marcos. Estamos a acabar o capítulo 14. Estamos na reta final do livro de Marcos. Ou seja, estamos a acompanhar a reta final do que foi o ministério, a obra de Cristo aqui na Terra. Estamos a chegar, digamos assim, à altura crucial, à hora H, ou à hora da prova. Como a maior parte deve estar lembrada, que pusemos ontem no grupo do WhatsApp da Igreja, o título da pregação de hoje é a prova dos quatro. Prova dos quatro. Isso relembra, eu acho que, pelo menos os mais novos, que alguns mais novos, mais novinhos mesmo, não faz soar nenhum sino na cabeça, mas para os mais velhos é natural, pelo menos os portugueses, né? Quem nos visita, quem vem de outro país, não sei, né? se existia isto, mas todos nós na primária nos lembramos de fazer a prova dos 9, e se calhar ao longo da vida muitos ainda usam a prova dos 9, que era aquela forma de saber se a conta estava certa, né? Se aquilo que nós tínhamos, o resultado que tinha sido, no final das contas, que nos tinha dado, se aquilo estava certo. A prova dos 9 servia para ver se as coisas batiam certas. Hoje o título não é a prova dos 9, mas é a prova dos 4, também para remeter para isto, para esta ideia de prova, para esta ideia se as contas batem certo, se na hora H, se o resultado é aquele que devia ser. E são 4, é a prova dos 4, porque vão ser 4 aqueles que vão estar em prova, no texto que nós vamos ler hoje. Mas antes da prova, há a preparação, ou pelo menos é suposto haver a preparação. O problema de muitos estudantes, principalmente, e eu falo por mim no meu percurso académico, era às vezes a preparação ser deficiente. E isso depois dá mau resultado. Porque antes da prova é suposto e deve haver preparação. E em Jesus havia, porque nós podemos dizer que Jesus nasceu preparado. Jesus veio com uma missão. E desde o momento que encarnou, em tudo o que ele fez ao longo da sua vida, foi tudo no sentido de cumprir a missão que ele tinha. Mas Jesus, podemos até dizer que antes de ter encarnado, ele já estava preparado, porque a nossa salvação foi preparada antes da fundação do mundo. Mas como homem, depois de encarnar, ele também se foi preparando, e nós já vimos isso. Ele preparou-se ao longo da sua vida e no seu ministério nós encontramos a preparar-se para as horas, para os momentos mais difíceis, para o trabalho mais exigente. E nós já vimos, ele mantinha-se preparado, por exemplo, orando ao Pai e submetendo-se à sua vontade, como nós vimos há pouco tempo. Era uma das coisas que ele fazia que o mantinha preparado para enfrentar a dificuldade. E desde o início do seu ministério que Jesus estava a preparar também os discípulos. Este é um tema que percorre Marcos de início ao fim, mas que nós só começámos a notar mesmo, a tomar consciência, nós, quer os que pregam, quer todos nós que vamos ouvindo, só começamos a notar isso mais claramente ou a concretizar esta ideia agora mais no final. Já no capítulo 14, primeiro com o Samuel, quando ele falou da ideia de antecipação, e depois com o Timóteo, quando ele deu mais um passo e juntou a ideia ou acabou por concretizar melhor a ideia naquilo que era a preparação
para o que aí vinha, o que é que Jesus se estava a preparar, e estava a preparar os discípulos para aquilo que se avizinhava. Mas desde que os chamou na Galileia, Jesus estava a prepará-los. Nós vimos isso, na altura, está não ainda totalmente consciente que isso percorria o livro também de uma forma clara. Quando Jesus multiplicou os pães e esteve, ao fazer isso, estava a preparar os discípulos, estava a ensinar os discípulos. E nós particularmente começamos a ver assim mais claramente a partir do capítulo 8, quando Jesus começa o seu caminho para Jerusalém e a dizer que importava que ele fosse preso, que ele fosse rejeitado, que ele fosse morto e depois ressuscitasse. Também quando Jesus, já mais próximo desta hora, quando disse, um de vós me vai trair. E eles perguntam, serei eu, Senhor? E que Jesus depois diz, um vai-me trair, mas todos vós vos escandalizareis em mim. E quando Pedro diz, não, eu não, Senhor. E Jesus, mais uma vez, a preparar Pedro, antes que o galo cante, e aqui em Marcos diz-nos, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Ele não acreditava naquela altura, mas Jesus já estava a prepará-lo para isso. Estava a prepará-lo e aos outros para este dia, para esta hora. Mas não só para esta hora que nós estamos a ver agora, mas para tudo o que viria depois, para tudo o que seria consequência da morte e da ressurreição de Cristo. E então chega a hora da prova. Nós estamos no momento em que a hora da prova, a sério, chegou. E alguns, aqui no texto que nós vamos ler hoje, alguns já tinham falhado. Judas já tinha traído. Já tinha traído Jesus, já tinha entregado Jesus aos judeus. E todos os discípulos, diz-nos no final do texto que nós vimos no domingo passado, diz-nos no versículo 50 do capítulo 14, então deixando todos fugiram. Ou então os discípulos já tinham falhado. A hora da prova chegou e eles falharam. E agora, hoje, vamos ver quando Jesus é levado ao tribunal dos judeus. E à primeira vista, é Jesus que está a ser julgado. Mas, olhando bem, nós vamos perceber que não é bem assim. Não é verdadeiramente Jesus que está a ser julgado. São outros que estão no lugar da prova e a ser julgados. Então vamos ler, antes de vermos em particular isso, vamos ler capítulo 14, a partir do versículo 53, e vamos ler até ao final do capítulo. Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matarem, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bufetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou.
E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Então nós aqui vemos o julgamento de Jesus. Depois de preso e de se ver abandonado por todos os seus discípulos, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Entretanto, e simultaneamente, Pedro, nós vemos Marcos aqui a relatar que Pedro seguia Jesus de longe. Ele acompanhava, mas de longe. É mais um dos exemplos de sanduíche que nós vemos em Marcos, em que Marcos junta 2 histórias para fazer dois personagens, Jesus e Pedro, para fazer o contraste, para fazermos a comparação e percebermos a diferença. Então, Marcos está a dizer que aquilo que ele vai falar acerca de Jesus e aquilo que ele vai falar acerca de Pedro aconteceu em simultâneo. Então, Pedro segue Jesus de longe, mas Jesus é levado para dentro, para dentro da casa do sumo sacerdote. E quando chega, Jesus encontra já o Sinédrio reunido. O Sinédrio era composto, eu não vou estar a detalhar muita coisa, mas era composto por 71 homens no total, entre sacerdotes, anciãos e escribas, ou seja, doutores da lei, mas não estariam, quase certeza que não estariam todos reunidos, todos estes 71. Não era necessário também para chegarem a uma decisão, mas estariam alguns. E certamente nós podemos, não temos certeza, mas podemos com alguma base dizer que não estariam José de Arimateia e Nicodemos, por crerem em Jesus e por nós vemos antes e depois aquilo como eles se comportaram. E até porque nós depois vamos perceber que eles queriam uma condenação, eles não queriam ali ninguém que pudesse ser uma voz dissonante, eles estavam à procura de uma condenação, por isso ali estariam todos aqueles que estavam com a mesma ideia. Então Jesus encontra este sinédrio, já não sabemos quantos é que estavam lá, mas estariam bastantes, porque teriam que ter um número mínimo para ser considerado válido. E ele chega lá e já estão eles todos dispostos, e ele é posto no meio, em frente a eles todos. Ele vê todos aqueles homens a procurarem uma forma de o condenarem. Desde o início, o propósito deles era condenar Jesus. Jesus ouve os falsos testemunhos que são feitos sobre ele. Pessoas que foram levadas exatamente com o objetivo de condenar Jesus. E alguns começaram a dizer, ele disse, em 3 dias, eu derrubarei este templo e em 3 dias o farei de novo. Mas Jesus nunca tinha dito isto. Isto era um testemunho falso. Porque Jesus tinha falado, derribarei este templo, mas estava a falar em relação a si. Jesus nunca falou e era claro, só com má intenção é que alguém podia interpretar dessa maneira. Mas os testemunhos eram estes, porque era uma ofensa grave naqueles dias alguém fazer alguma coisa contra um santuário. Até em relação aos romanos, levavam muito a sério alguém que destruísse, que provocasse algum dano, a não ser que fossem eles mesmos, não é? Aí já estava justificado. Mas alguém que fizesse alguma coisa a algum santuário, qualquer que fosse a religião, era punido. Então eles tentaram esta via para incriminar Jesus. Mas perante tudo isso, com todos os falsos testemunhos, Jesus poderia defender-se e teria justiça e autoridade para se defender, mas Jesus calou-se. E o sumo sacerdote tenta que Jesus responda. Nada respondes. Olha o que eles estão a dizer contra ti. Mas Jesus manteve o silêncio. Ele só recebeu o silêncio. Mas e porquê? Podemos perguntar. Porquê é que Jesus se manteve em silêncio? Em primeiro lugar, é já o início do cumprimento da profecia, de Isaías 53, que como ovelha muda foi levado perante os seus tosqueadores. Mas eu creio que aqui, neste silêncio, nem é especialmente isso, porque logo isso vai se manter, e em todo o episódio Jesus vai comportar-se como esta ovelha muda, que quando ele é agredido, quando é cuspido,
quando goza ou quando é zombado, ele vai manter esta postura e nunca vai defender-se, nunca vai levantar a sua voz. Eu creio que o propósito aqui, além de cumprir a profecia, é outro também. Jesus estava a levar o sumo sacerdote até ao ponto necessário, até ele fazer a pergunta que tinha que ser feita para ser dada a resposta que tinha que ser dada. E nós vemos isso, porque o sumo sacerdote e o sinédrio, com todos os testemunhos, não estão a conseguir algo substancial para condenar Jesus. Então ele faz a pergunta que estava certamente, nós podemos perceber que estava na cabeça, estava lá pronta a sair, mas que ele ainda não tinha coragem, ainda não tinha tido coragem. Então no versículo 61 nós vemos o sumo sacerdote: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Ou seja, és tu o Messias? És tu Filho de Deus? Porque nós não temos tempo para aprofundar muito, mas isto tinha muito a ver com a profecia dada a David, quando Deus disse a David que lhe ia dar um herdeiro e que ele iria fazer casa e iria dar um filho que se sentasse do seu trono, e o seu trono seria eterno. Ou seja, eles percebiam quais eram as implicações daquilo que Jesus dizia, da maneira como Jesus atuava, os milagres que ele fazia, a maneira como ele ensinava. Eles entendiam a implicação. E quando ele está a perguntar isto, ele está com isto em mente: és tu o Messias, és tu o Filho de Deus? E Jesus finalmente responde. E se Jesus respondeu, mas se Jesus ficasse calado, eles não conseguiriam condená-lo à morte. Porque eles não tinham nada de que acusar Jesus. Mas Jesus responde. Porquê? Porque Jesus não quer evitar a sua morte. Jesus não quer evitar a cruz. Ao contrário de todos os discípulos, ele não quer evitar a cruz. E ele responde: eu sou. De uma vez, Jesus declara, com esta frase, ele declara, perante a pergunta do sumo sacerdote, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Filho do homem. E porque ele fala: eu sou e vereis o Filho do Homem, que tinha sido também falado por Daniel, e que é Filho do Homem. Os judeus percebiam que Jesus estava a falar, ao apresentar-se como o Filho do Homem, era o Filho do Homem em Daniel, não é um homem, um simples mortal. O Filho do Homem é aquele que desce do céu com poder para julgar e para estabelecer o seu reino eterno, ou seja, é Deus. Eles percebem a implicação, sabem qual é a implicação. Então Jesus disse que é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho do homem. E eles veriam-no sentado à direita de Deus. Aqueles que estavam agora a fazer esta pergunta, que nós vemos que eles não queriam e não quiseram e não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. Mas chegaria o dia em que eles o iriam ver sentado à destra do Pai, sentado à destra de Deus. Quando diz aqui sentado à direita do poder de Deus, é a mesma coisa que dizer à direita do próprio Deus. E que o veriam a vir sobre as nuvens. Era o que Jesus estava a dizer. Mas para eles, o que é que eles ouviram? Qual foi a preocupação deles? Pronto, eles já tinham o que queriam. Eles tinham conseguido alguma coisa da boca de Jesus que lhes permitia condená-lo à morte. Com esta declaração, eles podiam acusar Jesus de blasfémia. E todos, também nos diz aqui, todos concordaram que ele era digno de morte, que era culpado de morte. Então começaram a cuspir, a bater e a zombar, a humilhar Jesus. Taparam-lhe a cara, os olhos, e batiam-lhe e perguntavam: quem é que te bateu? Quem profetiza? Né? Eles a humilhar Jesus, a pôr em causa o poder de Jesus de conseguir isto. E nós sabemos que se Jesus quisesse, ele poderia responder a tudo isso, porque ele tinha poder para isso. Mas aí está, Jesus como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, não reagiu a nada disto. Enquanto isto estava a acontecer, enquanto Jesus estava a enfrentar este julgamento nas mãos do Sinédrio, Pedro tinha também a sua prova, ao mesmo tempo. Pedro tinha seguido Jesus de longe, tinha entrado para dentro da casa do sumo sacerdote, estava no átrio.
E nós aqui, para termos a ideia mais ou menos do que é que seria, não seria a casa do sumo sacerdote não seria muito diferente do que são as típicas casas de lavradores, antigas casas de lavradores aqui da região. Quem já foi ao Tiar, por exemplo, tem logo uma ideia do que é que seria aqui. Temos a casa, digamos, os quartos, as salas à volta e no meio um átrio, uma eira aberta. E Pedro estaria lá, entrou para dentro da casa e estaria ali naquela parte aberta, ampla, dentro da casa. Então Pedro estava lá a aquecer-se, porque estaria fresco, estaria na altura da Páscoa, ainda é fresco, como nós vimos este ano, eu creio que estava fresco ou não, na Páscoa já não me lembro, mas pronto, nesta altura lá costumava estar fresco, ainda não havia as alterações climáticas. Estaria fresco e por isso Pedro estava-se a aquecer ao lume, juntamente com os outros, com os servos da casa do sumo sacerdote, com alguns guardas que tinham prendido Jesus, e ele estava lá a tentar passar despercebido, mas ao mesmo tempo a tentar aquecer-se. Então chega uma criada que o identifica como discípulo de Jesus. Mas o que é que Pedro faz? Pedro nega. Diz, não o conheço. Diz-nos Marcos que o galo cantou pela primeira vez nesta altura. Pedro nega e o galo canta. Para alguns, talvez, dependendo das versões, alguns poderão não ter esta parte, ou terá esta parte, o galo cantou a primeira vez entre parênteses retos. Porquê? Porque em alguns manuscritos esta frase não aparece. Ou seja, há alguma base para duvidarmos, pode ter sido um acrescento posterior. Porquê? Porque Jesus tinha dito 2 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, é possível que tenha sido um acrescento, mas isto, eu só estou a dizer isto para não deixar dúvidas nenhumas em relação a isso, mas não é importante, porque se não foi aqui, se tivesse sido um acrescento, não foi aqui, foi antes de Pedro negar 3 vezes. E não, nós podemos... o galo cantar uma primeira vez antes de Pedro negar 3 vezes adensa, torna mais grave, a negação, mais consciente, porque parece incrível como é que Pedro, ouvindo a primeira vez o galo, não se lembrou daquilo que Jesus tinha dito e ainda negou mais vezes. Sendo aqui ou noutra altura, o que é certo é que o galo cantou uma primeira vez e Pedro não tomou consciência do que estava a fazer. Então, Pedro decide mudar de sítio. Se calhar o problema é do sítio onde eu estou, deixa-me ir para outro sítio. Saiu, digamos, da parte mais aberta e foi para o falo do alpendre. Procurou um sítio mais resguardado, se calhar onde não houvesse a luz do fogo a iluminar as feições, ou que estivesse menos gente. Mas o que acontece é que ele muda de sítio, mas a criada não desiste. Ela volta à carga. As mulheres são mais persistentes, né? Ficou desconfiada. Foi atrás de Pedro e disse, não, este é um deles, é um dos tais. E Pedro nega a segunda vez. E isto é interessante porque nós temos que nos lembrar que Jesus isto aconteceu simultaneamente. Marcos relata de uma vez o julgamento de Jesus e depois de uma vez o que aconteceu com Pedro, mas isto estava a acontecer simultaneamente. Nós não podemos ter certeza em que momento é que exatamente que Pedro negou Jesus, mas nós podemos ter uma ideia de que enquanto Jesus estava a ouvir as falsas testemunhas lá dentro a dizer coisas que não eram verdade acerca dele, cá fora Pedro estava a negar, já tinha negado 2 vezes Jesus. Pedro estava a ser uma falsa testemunha, tal como aqueles que estavam lá dentro. Ele estava a negar ser discípulo. Ou seja, ele ao dizer, não conheço este homem, ele estava a dizer, nunca estive com ele, nem sei quem ele é. É impossível ter estado com ele porque eu nem sei quem ele é. Passado mais algum tempo, Lucas, por exemplo, fala de 1 hora. Ou seja, isto, enquanto estava a decorrer o julgamento, e certamente isto é um resumo, não relata tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi perguntado. Enquanto estava a acontecer o julgamento de Jesus, Pedro estava ali fora. Então, passado mais algum tempo, os que estavam por ali, já não a criada, mas outros, identificaram Pedro como discípulo de Jesus.
porque ele era galileu. Marcos não nos dá esse pormenor, mas nós, pelos outros evangelhos, ele deve ter falado alguma coisa e eles perceberam logo que o sotaque era diferente. E perceberam, olha, tu és galileu, se és galileu, muito provavelmente és discípulo. E eu já tinham ouvido a criada acusá-lo de ser discípulo de Jesus. E então os outros disseram, não, tu és um dos discípulos dele. Então o que é que nós vemos Pedro a fazer? Pedro começou a imprecar, a jurar, a dizer... A ideia, o mais certo é que ele tenha dito que Deus me amaldiçoou se eu conheço aquele homem. E começou a falar alto, a fazer o que nós chamamos de uma bravata, para mostrar que não tinha nada a ver com Jesus. Eu não o conheço, que Deus me castigue se eu conheço este homem. Algo para deixar claro que ele não tinha nada a ver com Jesus. E mais uma vez, então nós, fazendo a comparação temporal, enquanto Jesus estava lá dentro, a declarar que era o Filho de Deus, a dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem. Pedro, cá fora, recusava identificar-se com Jesus. Enquanto Jesus se preparava para tomar a sua cruz, Pedro recusava-se a tomar a sua. E então o galo cantou pela segunda vez. Aqui não há dúvida que está escrito. O galo cantou a segunda vez. Já tinha cantado uma e agora cantou a segunda. Como Jesus tinha dito, antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro o negaria. E é interessante porque o galo aqui foi a última testemunha. Foi a última testemunha a ser chamada para este julgamento. E podemos dizer que serviu de testemunha de acusação para Pedro. Porque ao ouvir o galo cantar a segunda vez, Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito. E nós lemos aqui, e chorou. Aqui a ideia, a última frase do versículo 72, e retirando-se dali chorou. É uma frase de difícil tradução, mas que algumas traduções dizem que caindo em si, outros eventualmente até poderão dizer lançou-se no chão, mas a ideia é que Pedro chorou, não foi uma lágrima, foi uma atitude, foi algo que o levou a prostrar-se no chão, ou a ideia de caindo em si, tomando consciência daquilo que... Ou juntando, nós podemos juntar todas essas ideias, porque provavelmente fizeram todas parte daquilo que se passava dentro de Pedro. Ele tomou consciência do que tinha acabado de acontecer, que tinha realmente negado Jesus 3 vezes. Ele arrependeu-se. Ele lançou-se ao chão e chorou, ou como diz Lucas, ele chorou amargamente, porque ele percebeu a enormidade daquilo que tinha acabado de fazer. Arrependeu-se. Neste momento, nós até podemos dizer que foi uma parte do arrependimento, porque verdadeiramente o arrependimento veio mais à frente, mas já falamos também desse aspecto. Então isto nós podemos dizer que foi o julgamento de Jesus e também de Pedro. Não, provavelmente Pedro não estava a ser julgado como Jesus estava a ser julgado, mas estava a enfrentar uma prova, podemos também dizer que também estava, em certo sentido, a ser julgado. Mas agora então nós vamos ver qual foi o veredicto. Não propriamente o veredicto dos judeus, mas aquilo que Deus, o que nós, por este texto e pelo resto da Bíblia, e do relato de Marcos e do resto das palavras de Deus, nós podemos perceber qual foi o veredicto. E em primeiro lugar, em relação a Jesus. O que nós vemos aqui é que Jesus foi julgado e condenado no tribunal dos homens. Para aqueles... todos eles consideraram Jesus culpado. Todos eles consideraram-o culpado de morte. E nós vemos que foi injustamente. Injustamente porque Jesus foi o único, em todos aqueles que estiveram presentes naquele dia, ele foi o único que foi uma testemunha verdadeira. Por isso foi injusta a sua condenação. Além de tudo o resto, de tudo aquilo que ele já tinha feito, de tudo aquilo que ele tinha dito, mesmo do ponto de vista humano, só do ponto de vista humano, é totalmente injusto a sua condenação. Ele tinha sido o único a declarar aquilo que era a verdade, que ele é o Filho de Deus. Mas se no tribunal dos homens ele foi considerado culpado, nós sabemos que no tribunal de Deus ele foi achado perfeito. O Pai já tinha dado testemunho 2 vezes antes. Antes de Jesus dizer eu sou o Filho de Deus, o Pai já tinha declarado 2 vezes: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer.
Deus tinha-o achado justo. Mas ao mesmo tempo o que é interessante é que este que pelo Pai foi achado justo, nós vamos ver um pouco mais à frente que ele no tribunal de Deus foi considerado culpado. E isto por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado daqueles que Jesus veio para resgatar. Ele que foi achado perfeito foi aquele que foi considerado culpado. Mas não fica por aqui, porque Jesus disse ali àqueles homens que chegaria o dia em que ele viria novamente, mas já não viria como servo sofredor para vir para morrer. Ele viria como juiz. Ele virá como juiz. Jesus disse, nós lemos no versículo 62, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma vez remetendo a Daniel, capítulo 7. Jesus estava a dizer, eu virei, mas eu virei como rei, eu virei para instaurar o meu reino, eu virei como juiz para julgar aqueles que me rejeitaram. Isto foi Jesus. Então, e Pedro? Qual foi o veredito para Pedro? Pedro também foi provado. E nós vemos aqui neste texto que ele falhou. Mas porquê que Pedro negou Jesus? Qual foi a razão da sua queda, da sua falha? À primeira, nós podemos dizer que foi por cobardia. Por uma primeira leitura é mais fácil nós pensarmos nisto, mas eu creio que não foi essa a razão da queda de Pedro. Isso revelou-se exteriormente, foi uma questão de cobardia, mas não foi esse o problema de Pedro. O problema de Pedro foi a incredulidade. Se a incredulidade não tivesse tomado conta do coração de Pedro, Pedro tinha tido coragem para enfrentar aqueles homens. Como ele tinha demonstrado momentos antes. Foi incredulidade porque ele tinha uma percepção e umas expectativas erradas acerca de Jesus. Porque quando ele desembanhou a espada, um pouco antes, quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, ele estava convencido que ele estava só a dar o primeiro passo daquilo que iria ser a conquista da nação e Jesus a afirmar-se como mestre, como líder guerreiro, como o rei que veio para conquistar e para governar fisicamente, politicamente. Ele, quando desembanhou a espada, ele estava completamente convencido disto. Por isso é que ele avançou. E não teve medo aí. E estava numa situação, se calhar era mais para ter medo no Getsemane do que até aqui. Mas Pedro, quando viu Jesus a ser preso, a ser levado e a não fazer nada para impedir isso, a fé de Pedro ruiu. Pedro, na casa do sumo sacerdote, não estava a seguir o Messias. Ele estava a ver o que ia acontecer ao homem que ele um dia tinha pensado que era o Messias. Que ele acreditava antes daquele momento, ele acreditava que seria o Messias. Naquele momento, para Pedro, Jesus era um homem que tinha sido preso e que no íntimo dele ele estava a pôr em causa tudo aquilo que se tinha passado nos últimos 3 anos, tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que ele tinha aprendido. Na sua cabeça tinha passado a ser uma coisa irreal, que não era verdadeira. E esse era o problema de Pedro. Podemos dizer que Pedro negou Jesus porque não estava preparado. Ele não prestou atenção àquilo que Jesus tinha dito. Desde lá, como já fizemos referência, desde o capítulo 8, Jesus estava a dizer: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos judeus, seja preso, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Jesus estava a prepará-lo, estava a dizer o que é que ia acontecer, mas Pedro não quis ouvir. Pedro e os outros. Por mais uma vez, Pedro é só o representante aqui dos discípulos todos, porque os outros não estavam melhores. Estavam todos fugidos ou incógnitos, porque João, se nós formos ao Evangelho de João também foi João que pôs Pedro dentro da casa do sumo sacerdote, mas João também certamente não se identificou como discípulo. Ele usou os seus contactos, mas ele ia tão incógnito como Pedro. Mas Pedro, assim como os outros discípulos, não prestou atenção a tudo o que Jesus lhes vinha a dizer acerca da sua rejeição, morte e ressurreição. Pedro falhou, mas não foi condenado. Nós, não por este texto, mas pelo resto, nós percebemos isso.
Porque, por um lado, porque se arrependeu, mas mais importante ainda do que, ou aquilo que permitiu o seu arrependimento ter algum efeito, porque Jesus estava a entregar-se no seu lugar. No exato momento em que Pedro estava a negar Jesus, Jesus estava a entregar-se para perdoar Pedro. E isso foi a razão para ele não ser condenado. Então os sacerdotes, já vimos Jesus, né, o veredito em relação a Jesus, em relação a Pedro. E então, ou seja, o resultado da prova dos 9. Então, e os sacerdotes, anciãos e escribas. É interessante como eles julgavam ser juízes ali. Eles estavam convencidos que estavam a julgar Jesus. O que eles não estavam a perceber é que eles não eram juízes, eles eram réus. Eles queriam matar Jesus. Primeiro, nós lá no início do capítulo 14, eles queriam matar Jesus. Eles estavam à procura de uma maneira, de uma forma, mas não queriam matar na festa. Por causa do povo, tinham medo que o povo, como o povo ouvia Jesus, gostava de o ouvir, eles tinham medo de haver uma convulsão. Mas a ânsia de calar Jesus era tanta que eles acabaram por matar Jesus exatamente durante a festa. É impressionante como eles queriam ser tão ardilosos e depois eles não conseguem isso. Porquê? Porque aquilo que estava dentro deles, aquilo que era o seu desejo, a sua vontade era tão forte que eles não olharam, esqueceram-se de tudo o resto e eles aproveitaram a oportunidade. Eles queriam tanto matar Jesus que não olharam a meios. Nós não dá para ver os pormenores todos, mas há quem fale em dezenas de regras, de ordens da lei, quer da lei de Moisés, quer da tradição que estava em prática naqueles dias, inúmeras leis que foram quebradas. Ali a apresentação de falsas testemunhas, Jesus não haver testemunhas de defesa, eles pronunciarem logo a condenação. E eles queriam tanto calar Jesus que eles não olharam a meios, eles quebraram a lei e aceitaram falsos testemunhos e depois até chegaram ao ponto de recorrer aos romanos, né, para matar Jesus, que era a única forma. Eles que eram contra os romanos, né, que não queriam o domínio romano, mas eles aceitaram aí sem problemas a ajuda deles. Eles queriam matar Jesus porque não podiam suportar ser confrontados com os seus pecados. Eles não podiam suportar mais um dia sequer Jesus a ensinar o povo e a pôr em causa a sua autoridade, o seu poder, o seu lugar. E ao contrário de Pedro, estes homens estão condenados. Se não se arrependeram, e nós não sabemos especificamente, e a maior parte deles não se terá arrependido, eles hoje estão condenados. E eles verão vir Jesus nas nuvens para os julgar, assim como Jesus disse. Eles que pensavam ser os juízes são, afinal, os réus. Terminando e trazendo tentando trazer um pouco mais concretamente para nós. O título da pregação era Prova dos 4, não é? Mas eu só falei de 3. Jesus, que esteve em prova, Pedro, e o Sinédrio. Os judeus estavam no Sinédrio. Então, onde é que está o quarto? Eu acho que não é difícil para nós percebermos que o quarto somos nós. O quarto és tu e sou eu. Tu és o quarto. Tu estás a ser provado. De uma maneira ou de outra, tu estás a ser provado. Está. Nós, perante Deus, estamos... nós não temos... nunca o homem poderia estar perante Deus e ser juiz de Deus. É ao contrário, nós é que somos provados ou julgados por Deus, que há uma diferença. Por isso tu podes estar nesta prova como que se fizesses, estando no papel dos fariseus, dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes, ou seja, fazendo parte do Sinédrio. E disto de duas maneiras. Nós podemos pensar em outras, mas de duas maneiras. Este texto ensina-nos, leva-nos a pensar para nós termos cuidado quando nos colocamos no lugar de juízes. Não em relação a Deus, embora às vezes também possamos ter essa tentação, mas em relação uns aos outros. Porque tal como aqueles homens já tinham uma opinião acerca de Jesus, já tinham o veredito, e eles queriam arranjar uma maneira de confirmar aquilo que eles já tinham decidido, nós podemos formar uma opinião, ter uma opinião sobre alguém e estamos tão convictos que aquilo é assim que qualquer coisa que a pessoa faça vai só confirmar a ideia que nós já temos acerca dela. Todas as suas ações vão ser para ti prova da sua culpa. E isto é mau para qualquer pessoa,
com quem nós convivamos. Mas isto é especialmente grave e mau se isso for entre nós. Entre aqueles que são irmãos, que são comprados pela mesma morte, pelo mesmo sangue de Cristo. A ideia que tu tens em relação a qualquer outro irmão da igreja te leva a agir de uma determinada maneira diferente, se não falas ou evitas falar, se evitas estar com, se de alguma maneira tudo que a pessoa que faz para ti está errado. Então, pensa bem e pensa se não estarás a ter a atitude destes homens aqui, em que já tinham condenado Jesus e estavam só a arranjar uma maneira de confirmar aquilo que tinham já decidido. Mas não só dessa forma podes estar no lugar ou eu posso estar no lugar destes homens, deste Sinédrio. Se não te submetes a Jesus como o Filho de Deus, aquele que se ofereceu a si mesmo para te salvar, como aquilo que se passou com aqueles homens, tu fazes parte daqueles que o querem matar. Ou seja, não há duas... em relação a Deus não é impossível nós ficarmos neutros. Ou tu reconheces e aceitas a autoridade de Jesus sobre ti como Senhor e Salvador, ou tu estás dentro do grupo dos que o querem matar. Pode não ser com o mesmo nível de ódio, pode não ser tão visível, pode não ser tão ostensivo, pode não saltar à vista. Mas se tu não o reconheces como Salvador, como Senhor, se tu não reconheces que Ele é o Filho de Deus e que merece ser adorado, obedecido, querido, tu estás como estes homens que o queriam matar. Porque Jesus, se é verdade o que Ele disse, é uma acusação para todo o ser humano. Ou creem, ou confiam e são perdoados, ou mantêm-se rebeldes e estão separados de Deus. Então, é um aviso solene para não te encontrar nesta posição e para reconhecer Jesus como Ele é, como quem Ele é, o Filho de Deus, o Messias, aquele que Deus enviou para salvar todo aquele que nele crê. Mas também podemos estar no lugar de Pedro, podemos ser Pedro. A questão não é se, mas quando. Não é se vamos negar Jesus, é quando vamos negar. Todos nós negamos, já negamos e vamos negar Jesus. Sempre que nós escolhemos não nos identificar com o Cristo crucificado, sempre que em alguma situação, para não perdermos, para não sermos atacados, para não sermos gozados, para não sermos preteridos, para mantermos a nossa boa imagem, e isto podemos pensar em N situações. Todas as vezes que nós resolvemos não nos identificar quando era suposto, quando nós nos devíamos identificar com o Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, nós estamos a cair no mesmo erro de Pedro. Podemos não dizer audivelmente não o conheço, mas quando as nossas ações, quando as nossas decisões na prática estão a negar o facto de nós sermos discípulos de Cristo, nós estamos a ser como Pedro. E por vezes nós até podemos cair mais fundo, porque isso nós às vezes até fazemos até um pouco inconsciente, ou são em pequenas situações. Mas nós até ainda podemos ir um pouco mais longe, um pouco mais fundo. Nós podemos, quando Jesus não é aquilo que nós estávamos à espera, quando Jesus não bate, quando aquilo que Deus nos dá, aquele que é o resultado de nós crermos em Jesus, não é os resultados práticos, não são aqueles que nós esperávamos. Quando as nossas expectativas são frustradas, quando não conseguimos alcançar aquilo que desejávamos, seja o que for, seja coisas mais simples, coisas mais estruturantes da nossa vida, como aqueles sonhos, aquelas coisas que nós buscamos, que nós queríamos alcançar, coisas que nós até achamos que era justo que Deus nos desse. Nós não compreendemos porque é que Deus não me dá isto. Porque é que eu não consigo chegar àquilo que eu tanto ambicionava. Ou seja, as nossas expectativas não se encontram com aquilo que depois que nos parece que nos é dado por Deus. Quando vemos o tempo passar e isso não acontece, quando a nossa fé enfraquece, quando parece que não vale a pena, que se calhar Deus não é assim tão real, ou que não tem assim tanto poder, ou qualquer que seja o nosso pensamento que nos leva a enfraquecer na fé. A queda quase nunca é algo repentino.
tirando raras exceções em que pode acontecer, a queda quase nunca é um progressivo deslizar, enquanto que nós vamos caindo e vamos caminhando para baixo. Quando damos por ela, já estamos como Pedro, a seguir Jesus de longe. Já não estamos à beira dele, já não estamos prontos a identificar-nos com ele, já estamos só a ver lá ao longe, tentamos nos esconder, tentamos nos retrair e não nos identificarmos com ele. O desafio é aquele que Marcos está a dar, que é o exemplo de Jesus e que devia ter sido o dos discípulos e que deve ser o nosso. Prepara-te. Ajusta as tuas expectativas. Como Jesus no Getsemane, ora para que Deus faça a sua vontade e não aquilo que te apetece, aquilo que tu achas que deve ser feito. É uma maneira, isto não acontece, não estejamos à espera que as coisas aconteçam por milagre, por uma luz vinda assim do céu que nos bate. Isto não é uma coisa que seja fácil e que Jesus, nem para Jesus foi fácil, que toda a sua vida se tinha preparado para este momento e ele no Getsemane estava em angústia. Por isso não vai ser fácil para nós quando são coisas mesmo que nós desejamos, coisas difíceis, coisas que não estão a bater certo com aquilo que nós estávamos à espera. Mas ajusta-te às expectativas de Deus, ajusta as tuas expectativas à vontade de Deus. Ora para que Deus faça a sua vontade e não aquilo que tu achas que deve ser feito. Crê no Jesus da Bíblia e não no da tua imaginação. Há uma tentação forte para nós crermos no Jesus que nós imaginamos. Porque nós recebemos informação do muito lado. Então, o desafio é nós olharmos para como é que Jesus agiu enquanto ele andou aqui. E na Bíblia nós encontramos de forma concreta como é que Jesus agiu e como é que ele diz que nós devemos agir. Vamos tentar fugir da nossa imaginação e de coisas que nós recebemos de outras partes. Agarremos-nos à palavra, ouve a palavra. Porque Jesus tinha dito, se os discípulos tivessem ouvido a palavra de Jesus, eles sabiam que o caminho era rejeição e morte. Jesus tinha dito que não ia ser fácil, que havia um caminho de renúncia e de identificação com Jesus Cristo crucificado e depois ressurreto. Então prepara-te para o dia da prova, para quando chegar às alturas difíceis em que tu sejas chamado a identificar-te como discípulo e que tenhas que arriscar, se calhar, alguma coisa nesse processo. Prepara-te para o dia da prova. E mais importante ainda do que a preparação, se eu posso dizer isso, arrepende-te. Não há forma de nós dizermos isto, nós enfatizarmos isto o suficiente. Esta foi a diferença entre Pedro e Judas. A traição de um e do outro, ou a negação de um e do outro, foi diferente apenas numa questão de grau. Okay? Podemos dizer, Judas foi pior, foi mais dissimulado. Mas é uma questão de grau. Se Judas se tivesse arrependido, ele tinha encontrado perdão, assim como Pedro. A questão não estava no pecado, no tamanho do pecado deles. A questão esteve na atitude que cada um deles tomou depois. Pedro arrependeu-se. Porque Deus não está à espera que tu sejas perfeito. Nem para aqueles que já são seus filhos, nem para aqueles que ainda não são. Deus não está à espera de perfeito. Porque se estivesse à espera, se fosse isso que Deus esperasse, Jesus não tinha vindo para morrer. Porque Jesus não veio morrer pelos que não estão doentes. Jesus não veio para salvar os que estão bem, os que são perfeitos. Que não é ninguém, nós sabemos que não há um justo nem um sequer. Jesus veio salvar os doentes. Veio salvar aqueles que precisam de um Salvador. Então, o caminho é sempre este. Não é tu esforçaste, em primeiro lugar, para seres perfeito. É tu arrependeste daquilo que tu fizeste e tu estás preparado para te arrepender no futuro, porque tu vais cair no futuro novamente e vais precisar te arrepender novamente. E o que Marcos nos relata e o que Jesus nos mostra é que o arrependimento é possível porque Jesus fez o que era necessário. Porque Jesus não vacilou. Ele não tentou fugir à cruz, à humilhação. Ele entregou-se por ti. Por ti, tal como por Pedro. Mesmo sabendo que tu irias negar em diversas situações. Mesmo sabendo que tu muitas vezes preferes outras coisas em relação em vez de escolher a Ele. Ele entregou-se por ti, que por vezes o negas.
E isto deve-nos dar confiança para nos arrependermos, porque se Ele se ofereceu a pagar aquilo que nós não podemos pagar e que era justo nós pagássemos, a condenação que pesava sobre nós, se Ele, de antemão, Ele, sabendo tudo isto, Ele se ofereceu, então nós somos chamados a arrepender-nos perante todas as vezes que pecamos, que caímos, que o desiludimos, que o negamos, que o traímos. Nós somos chamados a arrepender-nos. Jesus foi a única testemunha verdadeira. Foi aquele que disse aquilo que era verdade. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é aquele que Deus enviou para nos salvar. É aquele que é a razão da nossa comunhão com Deus. É aquele que nos dá confiança para nós nos arrependermos e sabemos que Deus nos recebe, porque Deus não recebe aqueles que acham que são perfeitos, Deus recebe os contritos, aqueles que sabem que precisam. Então não te deixes ficar preso nas tuas expectativas goradas, na tua dificuldade em crer, na frieza que às vezes, os sentimentos que às vezes nos enganam, que nos levam, que nos fazem sentir frios e sem capacidade de crer. Isso é o facto de nós sermos humanos, sermos falhos. Nós olhamos para Jesus, aquele que se entregou, aquele que não vacilou, aquele que morreu, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Jesus, aquele que realmente é digno de toda a glória, de todo o louvor, por ser o Cordeiro de Deus que se entregou, cumprindo a vontade do Pai. Que seja realmente glória dada a Deus pelo seu Filho, por Jesus Cristo, e que nós possamos aproveitar esta dádiva, que nós possamos, sem demora, deixar para trás tudo e realmente nos arrependermos e entregarmos nas mãos dele. Que assim seja.